estarmos juntos aqui aprendendo e refletindo sobre o Evangelho. Nosso tema de reflexão do Evangelho de hoje está no capítulo 7, item 11, que já é de instrução dos Espíritos, orgulho e humildade. E nesse trecho do Evangelho, os Espíritos vão nos falar sobre essas duas importantes: virtude, que é a humildade, e o orgulho, que é um vício. O orgulho, ele é tão maléfico para nós porque ele é causador do egoísmo, que os Espíritos nos falam que é uma das maiores chagas da humanidade. Então, ele é a raiz do egoísmo, por assim dizer, não é? E a humildade, ao contrário disso, né, os Espíritos nos falam que eles concorrem, né, o orgulho e a humildade, eles concorrem um para o bem e outro para o mal. Né? E a humildade, ela desenvolve em nós o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, não é? O Evangelho vai nos dizer, lá no final, quando ele fala sobre as preces, os Espíritos vão nos ensinar que a prece mais agradável a Deus é aquela que vem de um coração, que nesse coração tenha distante de si o orgulho e o egoísmo. Então, é um processo de nós trabalharmos em nós para que até a nossa prece, que é um recurso importantíssimo para nós nos conectarmos com o plano espiritual, que é esse recurso que nós temos para conversarmos com Deus, com o plano espiritual, nós precisamos estar com o nosso coração limpo do sentimento de orgulho e de egoísmo. E muitas vezes nós temos dificuldade de compreender. A humildade, por exemplo, ela é um sentimento que por si só ela nos conduz ao exercício da fraternidade, que é isso que Deus, Pai, quando criou as suas leis imutáveis e naturais, nos colocou nessa condição de que nós precisamos uns dos outros. Nós vamos ver ao longo dessa reflexão do Evangelho como que é importante o papel do outro na nossa vida em qualquer instância, seja ela dentro da casa espírita, no nosso trabalho, na nossa família. E o exercício da humildade, ele, ao contrário do que às vezes nós pensamos, que tem relação com o externo, às vezes com roupa simples, com a prática exterior mesmo. Na verdade, não. A humildade, ela tem relação com nós enxergarmos o outro como o outro é, não nos sentirmos superior ao outro, e enxergarmos quem nós somos, qual que é o nosso real tamanho. Então veja, nós temos as potências que nós já desenvolvemos, nós temos os conhecimentos que nós desenvolvemos, seja o conhecimento dessa existência, conhecimentos práticos, o desenvolvimento, por exemplo, de uma pessoa, de uma mulher que tem a habilidade de cozinhar muito bem, é um conhecimento, uma prática que ela desenvolveu. Então ela detém esse conhecimento. De outro ponto, uma pessoa que chegou a cursar um nível superior, um ensino formal, é um chefe de cozinha. Ele também cozinha, só que com técnicas mais aprimoradas, mais rebuscadas, e ele tem aquele conhecimento. Mas o orgulho seria nós acharmos que o chefe de cozinha, porque fez universidade, é superior, é melhor do que uma cozinheira, simplesmente. Então, na verdade, ambos detêm conhecimento, ambos são importantes e ambos têm capacidade, têm dons na esfera, no contexto em que se colocam, né? Então o chefe pode ser que ele tenha mais técnicas, tenha mais ferramentas para lidar, possa liderar a cozinha, mas ele não pode abrir mão de uma boa cozinheira na sua cozinha. Ele pode até comandar, mas ele precisa de uma cozinheira hábil, que conheça dos alimentos, não é verdade? Então, o orgulho, ele se coloca acima do outro, acha o outro superior a ele em algum momento. E se a gente for olhar para o nosso entorno, se nós olhamos para a natureza, para tudo que são leis de Deus, para a nossa vida, e se nós nos perguntarmos o que de fato nós temos, ou o que de fato nós somos sem a bondade divina, então não faz sentido nós termos orgulho, porque se estamos vivos aqui
por exemplo, se estamos aqui, se eu estou aqui falando, estou com o ar, estou respirando, o oxigênio é disponível para todos nós. Deus disponibiliza o oxigênio para todos nós, e cada um, com a sua capacidade fisiológica, se está com o seu pulmão em pleno vapor, se o seu pulmão está com vitalidade, está com saúde, ele vai captar o tanto de oxigênio que ele precisa. O oxigênio está disponível para todos, mas se tem alguém que está com alguma doença no pulmão, se está com alguma debilidade, essa pessoa não vai conseguir captar o suficiente para ela sobreviver. Então veja, Deus disponibiliza o oxigênio para todos, Deus disponibiliza a água para todos, o sol para todos, e nós, de cada um de nós, vamos ter acesso. Então nós temos o sol e por isso nós temos como fazer o plantio dos alimentos. Nós temos dia e noite, nós estabelecemos que trabalharíamos algumas áreas de dia, outras também de noite, né? Estabelecemos os horários, mas veja que tudo que está no nosso entorno, nós precisamos da providência e da bondade divina. Nós estamos aqui nesse momento sentados nessa cadeira, mas nós não paramos para pensar que a nossa terra ela é redonda, que não tem nada efetivamente que segura a nossa terra no entorno, no universo, que nós estamos na superfície. Então, dependendo do horário que nós estamos aqui, provavelmente é como se nós estivéssemos, se olhássemos de fora do planeta, como se nós estivéssemos partinhos, né? Então, isso são coisas que nós não paramos para pensar e que nós estamos vivenciando e vivenciamos nos comezinhos do nosso dia a dia, na rotina do nosso dia a dia, e nós não paramos para refletir como que a providência divina nos abrange, como é abundante a bondade de Deus e que não faz sentido nós sermos orgulhosos. Nós vamos observar que para nós nascermos, nós precisamos de dois seres, da união de dois seres, dessa união de dois seres que seja por milésimos de segundos para ter o gameta feminino e o gameta masculino, para então nós podermos nascer. Isso é fundamental, crucial. Ainda que depois que nós nascermos, esse pai e essa mãe não queiram ficar conosco, nós sejamos deixados para adoção, mas nós precisamos de dois seres para nós nascermos. E depois que nós nascermos, nós precisamos de cuidados, vamos assim ser conservadores, até os 7 anos de idade, minimamente nós precisamos de que alguém cuide de nós. Então, isso é humildade, é nós entendermos que nós não sobrevivemos sem o outro. O que efetivamente nós fazemos sem o outro? Se eu tenho a minha profissão, eu preciso das pessoas. Se eu sou biomédica, eu preciso dos meus pacientes para que venham até o meu consultório. Se sou alguém da área de TI, eu preciso de uma empresa que precisa dos meus serviços. Se sou médico, eu preciso dos pacientes. Se sou professor, eu preciso dos alunos. Se tenho um comércio, eu preciso que as pessoas venham até o meu comércio. Então, a humildade é nós reconhecermos, e Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita inteligência, nos criou desse jeito. Deus, desde quando nos criou, é tudo pensado para que nós compreendamos e entendamos que nós precisamos da humildade, e Ele nos coloca no caminho de fraternidade universal, de que nós não sobrevivemos sem o outro, para nós existirmos, para nós sobrevivermos enquanto profissão, para nós sobrevivermos enquanto seres humanos, nós precisamos do outro. E nós só seremos plenamente felizes, no mundo feliz, que é quando seremos uma sociedade justa e fraterna, em que todos contribuirão entre si para o bem comum uns dos outros, em que todas as profissões serão valorizadas, em que todos terão como papel nessa sociedade papéis importantes e fundamentais. E quando nós olhamos, às vezes, outros países que são ditos os países mais evoluídos, países em que há uma desigualdade social menor, nós observamos isso, nós observamos que tem um cuidado maior de um para com o outro, que as profissões são mais valorizadas e que tem um cuidado dos seres humanos um para com os outros. Então, a humildade é nos conduzir para essa condição de reconhecermos o nosso real tamanho e nós reconhecermos esse nosso papel na sociedade, de que devemos caminhar cada um na nossa parte, no nosso lugar, para a construção de uma sociedade cada vez mais fraterna. Quando nós olhamos
países que estão em guerra atualmente, que nós olhamos, por exemplo, a Ucrânia, ou quando nós olhamos para Israel e a Palestina, que vivem em guerra já há um certo tempo, que tem muitas vidas sendo ceifadas. Eu sei que existe uma situação muito complexa ali, mas se nós olharmos com o olhar do Espírito, com a base da doutrina espírita que já chegou até o nosso coração, até o presente momento, um olhar, eu sei que pode ser até parecer simplista, mas vamos observar que o que existe ali é uma briga muito grande por poder, que não abre mão de poder, e orgulho dos homens, um orgulho muito grande. Nós já passamos por muitas guerras quando Jesus esteve entre nós. Se nós observarmos ali na Palestina, ali em Jerusalém, havia o Império Romano, muitas vidas foram ceifadas, quantas pessoas sofreram naquela época e quantas guerras nós precisaríamos ter ainda, em nome do orgulho e em nome do poder do ser humano que age de forma descabida. E aí nós pensamos que o orgulho, os Espíritos vão nos dizer, ele é uma vaidade. O poder, ele é muito efêmero. O poder que esses homens acham que eles têm, ele é muito precário. E daqui a pouco vai trocar de mão. Quantos ditadores e quantos homens que cometeram desatinos para a humanidade já não estão entre nós, não é verdade? E trocam-se de papéis. Então, a nossa sociedade só será justa e só seremos cada vez mais fraternos quando exercermos a humildade, entendemos que o orgulho, que busca por poder insano, só nos destrói. Porque o que de fato que nos separa? O que difere nós enquanto seres humanos? O que difere nós, um rico de um pobre? O que difere nós, um brasileiro de um alemão, de um africano? Se ambos estiverem desnudos, colocar os corpos todos alinhados, existe diferença? Não existe diferença. O sangue que corre nas veias de um africano, ou de um paquistanês, ou de um palestino, ou o nosso, é o mesmo. Todos têm coração e têm todos os órgãos como nós. Então nós somos irmãos em essência. Deus nos criou assim. E muitas vezes nós não olhamos, porque existem as divisões geográficas, existem os países, não é? E existem essas brigas por poderes, e esses homens de poder colocam às vezes nós uns contra os outros. E nós, da nossa parte, sob a luz da doutrina espírita, precisamos observar os nossos comportamentos, porque a doutrina espírita ela sempre nos convida e nos propõe para que nós possamos olhar os nossos comportamentos e os nossos sentimentos, para que nós, educando o nosso espírito, no sentido de o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir precisam estar alinhados em todos os âmbitos da nossa vida. E se nós escolhermos viver numa sociedade fraterna, nós sabemos que nós não podemos mudar o mundo e nem esses homens de poder, mas nós podemos fazer a nossa parte, no nosso dia a dia, na nossa casa, onde nós estivermos, podemos ser humildes, podemos ser compreensivos e ser fraternos com todos que nos rodeiam, e nós estaremos cumprindo com o nosso dever, porque assim, de gotinha em gotinha, as pessoas vão se transformando e cada vez maior número de pessoas mais despertas para o bem, para a fraternidade. É assim que esses homens hoje, que ainda semeiam tanta discórdia, vão ficar em menor número e vão acabar se despertando. Porque o Evangelho nos ensina que não existe pessoas inúteis, não existe pessoas desprezíveis e não existe pessoas que são equivocadas e que dormirão no erro para sempre. Então, daquele mesmo que hoje, com tanto fervor, com tanta tenacidade, ele luta com o poder e às vezes prejudica, faz malefício, prejudica e ceifa muitas vidas, é esse mesmo ser que em determinado momento, porque ele é filho de Deus tanto quanto eu, quanto cada um de nós aqui, e como Jesus nos ensina, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, esses mesmos que hoje nós podemos às vezes considerar como os desprezíveis, e não são seres que têm luz ali dentro também, que está muito encoberta por sua vaidade, por seu egoísmo, por seu orgulho. Mas é desses mesmos,
Desse sentimento é que aos poucos, com o despertar, pode não ser nessa existência, mas nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que eles terão tempo de voltar, de rever, chegará um momento em que terão que despertar, se culparão, se arrependerão e procurarão caminhar na direção da reparação. Tanto quanto eles se afastaram das leis de Deus, é tanto quanto eles terão que caminhar para alinhar o seu eu, o seu espírito com as leis de Deus paternas, imutáveis e naturais, em que todos somos irmãos, em que a humildade, a fraternidade é o nosso norte e é o nosso dia a dia. É isso que Deus nos convida, é para isso que Deus nos criou. Já para a gente ir partindo para o final das nossas reflexões, eu quero lembrar, no livro Há 2000 anos, para a gente falar de orgulho, no livro Há 2000 anos acontece um episódio, para quem já leu, para quem não leu, vou fazer um pequeno spoiler, mas o livro tem muito mais informação. No livro Há 2000 anos, o Públio Lentulus, ele era, que é o Emmanuel, ele era um romano, senador, e ele era muito orgulhoso e vaidoso. Apesar de ser um homem como a Lívia fala, um homem bondoso, generoso, mas ele tinha muito orgulho da raça na época, se considerava um ser superior aos demais. E aí eles estavam se mudando para uma determinada cidade, se não me falha a memória, para Cafarnaum, e aí a carruagem dele e da esposa estava passando por um determinado caminho, e um rapaz judeu jogou uma pedra nessa carruagem, acertou sua esposa. E acertou sua esposa, ele ficou muito revoltado, ele tinha poder, ele pediu que naquele momento mesmo ali fosse aquele jovem fosse aprisionado e fosse chicoteado. E aí a esposa dele, vendo aquilo, ficou muito aflita, porque ela não aguentava mais ver aquela cena e pediu para parar. Aí perguntaram, o que é para fazer mais com ele? Aí ele falou, leva ele para as galeras. Que era levar para as galeras? Era levar para ele ser escravo ou ser morto, o resto da vida. Estava decretado o destino dele. E aí assim fez, o Públio Lentulus fez assim. Aí depois eles chegaram onde eles tinham que chegar, e o pai desse jovem foi no dia seguinte para falar, teve a coragem, porque era um senador romano, um homem muito humilde, foi lá, um judeu muito humilde, foi lá pedir que soltasse esse filho. Falou, pelo amor de Deus, ele é meu filho primogênito, ele me ajuda na lavoura, ele me ajuda, e pediu, se humilhou, se ajoelhou diante do Públio, e o Públio, ele pediu para que revertesse aquela sentença. Ele falou, não, o que você pensa que você está falando? Eu sou, o que eu disse já está dito, está resolvido, e é isso. E embora o Públio Lentulus no coração sentisse que aquele pai estava se humilhando, e ele como pai também sentisse lá no fundo do coração que ele não deveria agir daquele jeito, mas assim ele agiu por medo de mostrar fraqueza diante do poder que ele detinha. Passou-se um tempo, aquele homem ficou muito revoltado, ele tinha um filho também. Esse homem armou um esquema para que raptasse o filho dele. Raptou o filho do Públio, escravizou esse filho do Públio uma vida inteira, transformou esse filho dele em escravo, e aí passa-se um longo tempo, e aí o Emmanuel, que é o Públio Lentulus, vai se encontrar com esse rapaz. Já lá na frente, eles estavam vivendo uma crise interna, e ele foi preso por esse judeu, e esse judeu que estava tendo uma crise, como se fosse uma guerra interna. E ele foi preso, e esse judeu pegou esse rapaz que era filho do Públio, para se vingar dele, fez esse rapaz cegar os olhos do Públio Lentulus. Isso por conta do orgulho, que não aceitou o pedido de perdão daquele pai. Aí esse filho vai, cega o próprio pai, que nem sabia que era filho dele. O filho é morto ali na frente dele, ele fica sabendo de tudo isso naquele instante, e tudo isso por conta de muito orgulho lá atrás que ele não soube lidar. E aí veja a transformação, porque nesse momento o Públio já havia perdido a esposa, já havia reencontrado Jesus, não é? E esse homem pediu perdão para o Públio, e ele pensou 300 vezes em não perdoar, mas ele falou, não. O que Jesus faria no meu lugar? Ele pensou e falou para ele, você está perdoado, você pode descansar em paz. Ele tinha ficado cego, aquele homem havia feito isso com ele, mas ele perdoou. Então veja,
Assim é o orgulho aqui, é uma história que se resolve numa existência, mas nós sabemos que em muitos casos não é assim que acontece. E muitas dores, às vezes, que nós sofremos é por conta do nosso orgulho exacerbado. E nós todos temos um pouquinho, como outro dia eu estava lendo do livro do doutor, me falha a memória dele agora, O Jardim da Minha Vida, o De Luca, e ele fala, é triste observar que quando a gente lê sobre orgulho, nós nos enxergamos e vemos que temos muitos traços ainda. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que a gente consiga limpar o nosso coração desse sentimento e caminhar com uma fraternidade, a humildade e exercício do altruísmo. Para a gente finalizar o nosso evangelho de hoje, eu vou ler alguns trechos do capítulo 17 do livro Ceifa de Luz, do Chico e Emmanuel, que fala a respeito da humildade. E aí ele fala: afinal, o que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares que se lhe erigem como apoios de empréstimos, a inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respiramos é patrimônio de todos. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato, ou seja, de empréstimo. A fortuna é um depósito a título bem precário. Fortuna, poder é título bem precário, troca de mão o tempo todo. Os amigos são mutáveis. Há amigos que perpassam com a vida uma existência inteira conosco. Há outros que estão conosco por um mês, por anos, por dias, e nem por isso deixam de ser amigos especiais. Então os amigos passam pela nossa vida também. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente, para nos convidar também à renovação e à transformação. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados, submetidos à lei de renovação. Em vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, lembremos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que em benefício da nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Porque segundo a providência divina, e só ela sabe, quantos de nós estaremos aqui amanhã, se estaremos todos aqui amanhã, ou depois de amanhã, não é verdade? Então só a providência divina sabe disso. Portanto, que a humildade possa estar conosco, nos ajudando, nos iluminando, limpando o nosso coração. Que Jesus nos abençoe.